ao beijarem-se abraçados, isto é música, é canção. Uma alegria reunir esse grupo tão seleto, tão, assim, pessoas de uma nobreza intelectual, poética, que, né, se dispuseram a estar aqui essa noite. É mesmo uma alegria. Então eu inicio, esse encontro se deu através da abertura que nós temos com a Comissão da Cidadania e Cultura, da qual estou atualmente presido. Até agradeço o meu vice, que não pôde estar presente, que ele é de Carambeí, Dr. Felipe Tavés, que também me ajudou, orientando. E assim, trocando a ideia com a Renata, presidente da UBT Seção Ponta Grossa, União Brasileira de Trovadores, surgiu a ideia, então, para, principalmente, né, além de um encontro tão feliz, tão bacana, podermos fazer essa confraternização pelo Dia Nacional do Trovador. E esse encontro, assim, ele é tão rico, porque hoje em dia o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. E dedicar ele a uma atividade cultural desse nível, então, é de uma alegria essa noite ímpar. Eu vou contar o primeiro motivo. O primeiro motivo que nas conversas, nas tratativas, para podermos estar aqui essa noite, a pergunta aqui dos advogados da ordem é: mas de onde virão esses trovadores? Estamos aqui, né? Estamos produzindo prêmios. Hoje mesmo, se eu não estou enganada, saiu uma premiação, premiando trovadores de Ponta Grossa, né? Então essa visibilidade, ela é devida a essa arte da trova, essa arte tão antiga e tão importante e tão difícil, né? A trova, ela é bem difícil, ela não é muito fácil de acertar a métrica, a rima, é um estudo fazer uma trova. E também quero agradecer, através da ordem, a doutora Maria Antonieta, que estaria conosco, mas ela está afastada tratando a saúde, né? Mas mandou um abraço a todos, e todos os projetos vindo do segmento cultural que tem chego até ela está recebendo assim com muita alegria, com muita boa vontade, e a nossa gratidão, né, dessa casa abrir as portas para a cultura. Ponta Grossa precisa dessa divulgação, desse apoio, de dar essa maneira podemos mostrar o trabalho. Agradeço a doutora Viviane, a doutora Maria Antonieta está de licença, mas a doutora Viviane aqui, uma excelente pessoa, agradeço a sua presença, agradeço o apoio que tem dado a todas as comissões. Me desculpe pelas faltas na aula, professora, mas o tempo está curto. Nesse mesmo local, também, nesse mesmo local, né? Porém, por isso é importante, gente. Esse ambiente aqui, o mini auditório, né, é o menorzinho, é mais aconchegante para esse momento, é mais íntimo assim, né? Então é por isso o agradecimento ao abrir a porta, porque nesses espaços aqui muita coisa acontece e vai impactar na sociedade, não só na classe. Eu sempre costumo dizer que o advogado é o único profissional, o sindicato dele não trabalha só para ele, trabalha para a sociedade, certo? Então todos muito bem-vindos, bem-vindas, que essa noite vai ser muito feliz. Eu passo a palavra para a Renata, presidente da UBT Seção Ponta Grossa. Boa noite a todos. Hoje é um dia festivo, um dia extremamente feliz. Todo dia 18 de julho celebra-se o Dia do Trovador. E a UBT Seção Ponta Grossa tem mantido uma tradição nos últimos anos, graças à iniciativa da Dione, que já vem alguns anos agitando essa data, fazendo dela um momento feliz. Daqui a pouquinho mais a Rosicléia vai explicar um pouco melhor para a gente o que é esse negócio de União Brasileira de Trovadores, né? O que significa, que estrutura é essa. Mas, num resumo, é um grupo de pessoas que se dedica a produzir, escrever um estilo específico de poesia, que é a trova, que tem toda uma característica, tem um tamanho específico, tem uma métrica específica, tem uma questão de rimas específicas, e o que nos une, né, é esse gosto por essa escrita. Esse Trovadores remete realmente a um tempo muito antigo, lá na Idade Média, quando já andavam, né, de castelo em castelo, de região em região, aqueles ditos trovadores com suas falas, que, lógico, né, um estilo antigo,
tudo no tempo de hoje ganhou um que a gente chama de uma trova clássica, antes era mais popular, né? Mas já vem daquela época. Por isso que a gente gosta de brincar e fazer um pouco dessas gracinhas, de usar umas roupinhas diferentes. É para ter cara de antiga, nem sempre tem, né? Cada um ao seu estilo, dando a sua versão. Para lembrar que a gente está andando por esses campos, por essas terras, não é de hoje, é desde a Idade Média, valorizando então a poesia. E com muita alegria também, né, a UBT, então, União Brasileira de Trovadores, ela tem o âmbito nacional, tem os âmbitos estaduais e tem âmbitos municipais. Claro, não são todos os estados que têm, né? É uma iniciativa de cada região, não é todas as cidades que têm, mas em Ponta Grossa nós contamos com uma seção. E a nossa seção é muito unida, é festiva, é gente que gosta de alegria, gente que gosta de arte, gosta de positivo, de poesia. E nós já somos vistos, até pela UBT nacional, como aquela turma que está sempre festejando, está sempre trabalhando em prol da trova. Somos muito presentes em concursos. Quase sempre nossos concursos têm alguém classificado, né? Hoje mesmo, era 18 horas, saiu o resultado do concurso de Irati e vários aqui, né? Rogério, Ana Marlene, Deise, eu mesma, que mais a Rita, tivemos classificações. Então é uma alegria festejar, a entidade não tem fim lucrativo, a gente fala em concurso, gente, ninguém ganha um tostão. No máximo vem um certificado bem bonitinho dizendo lá a classificação, tá? É só amor envolvido, não tem nada financeiro. Então agradecemos muito a possibilidade deste ano fazer essa parceria com a equipe da OAB, né? Em especial a Kelly, que está junto à Comissão de Cidadania e Cultura, né? Então é uma alegria. Particularmente eu já estive aqui anos atrás, eu já fiz lançamento de livro aqui, já fiz abertura de exposição de material visual também. Então é uma casa que realmente a gente sabe que tem um histórico aí de contribuir com a cultura e valorizar e ceder esse espaço. Então hoje é um momento bem tranquilo, né? Bastante informal, por quê? Porque é a alegria que vigora aqui. Nós não queremos uma coisa protocolar, estruturada, nós queremos a alegria e a vibração da trova. Então nós teremos momentos musicais, então nós vamos apresentar músicas que são trovas, que foram musicadas graças ao talento musical aqui do Rogério. Então assim, nasce como uma poesia. A gente nem imagina que depois essa poesia vai ganhar a arte da sonoridade. E isso é muito bonito. E uma alegria muito grande que nós temos hoje também, né? Nós vamos fazer uma homenagem especial à nossa saudosa Lana Águida Berti. Todo mundo aqui conheceu, foi uma pessoa super querida, que agitou muito a cultura e também integrou essa casa, né? Porque ela era advogada de formação e dentro da advocacia também trabalhou com interfaces aí, trabalho com adolescentes, com menores, com criança, enfim, né? Então vamos ter uma homenagem a ela. E com muita alegria vamos apresentar pela primeira vez 2 poemas da Alana que foram musicados, graças ao Rogério também. Não são trovas, né? Ela era da União Brasileira de Trovadores, mas acabamos não encontrando trovas dela. Então, em outro momento também teremos uma homenagem de trovas. E vamos ter uma apresentação de trovadores. Primeiro, uma pequena homenagem àqueles já saudosos, né? E também a nossa sessão é conhecida por nomes que marcaram aí no âmbito nacional com seu talento, mas que já nos deixaram. E depois também um momento para cada um apresentar uma trova de sua autoria e de algum outro autor conhecido, que essa mesma apresentação depois nós faremos lá fora com gravação. Porque já tem se tornado tradicional nos últimos anos, a gente sempre grava essas trovas, essa declamação, e depois esse vídeo é divulgado nas redes sociais para celebrar o Dia do Trovador mesmo, que é o 18 de julho. Então a gente grava hoje, né, para deixar prontinho, bacana, para o dia 18 soltar esse material. Tá? Então, gente, alegria imensa por todos que estão aqui. Zunir, faz favor, magnificamente dentro deste recinto. Não tem problema não. Não, tá tudo certo, todo mundo em casa, fique numa boa aí, tudo bem. Muitos anos nos separam,
que te conheci, nossas almas se abraçaram no momento em que te vi. Um momento encantador que sempre estará guardado. Beijos deste trovador, para sempre namorado. Meu coração bate forte, transfiguro-me, renasço. Agradeço pela sorte da força do teu abraço. Um momento singular de alegria e de emoção, para sempre guardar no fundo do coração. Para todos namorados, apaixonados ou não, ao beijarem-se abraçados, isto é música, é canção. Meu coração bate forte, transfiguro-me, renasço. Agradeço pela sorte da força do teu abraço. Um momento singular de alegria e de emoção, para sempre guardar no fundo do coração. Para todos namorados, apaixonados ou não, ao beijarem-se abraçados, isto é música, é canção. Odemir Folador. Agora, composição Passagem com trovas de minha autoria. Vida constante passagem, quem dela parte vai embora, deixa na perene imagem a saudade que vigora. Nossos pés que nos conduzem aos mais distantes lugares, em ideias que reluzem, sempre encontremos os pares. O tempo que tudo alude vem trazer nostalgia no coração o ataúde, e a saudade a cada dia
cumprimento também a OAB pela acolhida, a presença de todos, né? E agora nós vamos iniciar uma apresentação de trovas e de biografia de nossos queridos trovadores já falecidos. Então, vamos iniciar. O dia do trovador, então, como a Renata já falou, é dia 18, né? E ela já explicou por que nós estamos fazendo isso hoje. E no dia 18, normalmente também a UBT Nacional sempre propõe alguma atividade para esse dia tão importante. Então, é importante que todas as sessões de outros estados, outras cidades, também participem desse evento da UBT Nacional. Por isso, nós antecipamos o nosso, né? Participamos da Nacional apenas com o vídeo que a gente está produzindo hoje, né? Em 18 de julho, então, celebrado o Dia do Trovador, em todo o território nacional. Para as sessões nacional, estaduais e municipais. Muito bem. O gênero poético, com raízes na Idade Média, Provença, França, iniciou-se no Brasil com um novo movimento que se instalou a partir de encontros de trovadores com outros poetas, repentistas inclusive, né? E a partir de mais para frente, eles separaram os repentistas dos trovadores, fizeram duas entidades diferentes, né? O fundador, então, da UBT, União Brasileira de Trovadores, em 1966, foi por Luiz Otávio, que presidiu por primeiro, né, entre ele e outros companheiros trovadores, iniciaram a UBT produzindo um livro, 1000 trovas, bastante trovas, porque havia uma produção enorme de trovas. O nome dele é Gilson de Castro e, entanto, ele é conhecido como Luiz Otávio, no ambiente trovadorista. Da Idade Média, como podem ver, né, pela ilustração. O que é uma trova? Está ali. São versos de 4 linhas, estrofes de 4 versos, né, 4 linhas poéticas. O primeiro verso vai rimar com o terceiro. O que é rimar com o terceiro? Acho que todo mundo sabe o que é uma rima, né? O final da palavra deve combinar com o final da palavra que termina o verso terceiro. E o segundo rima com o quarto verso. Isso é uma trova. Vocês verão ali pelo exemplo, nos exemplos que estão ali, né? A trova não tem título. Não tem título. Ela apenas é inspirada em um tema. Geralmente você dá um tema, né? Nos concursos é assim, é dado um tema e os trovadores vão fazer trovas todas a partir daquela inspiração que o tema propõe. Cada verso tem 7 sílabas poéticas. A gente não conta exatamente como as sílabas, separação silábica que a gente aprendeu, né? A gente conta a sílaba pela sonoridade também. Então, sílabas poéticas, elas podem até, como mais abaixo vocês podem ver, elas podem até unir 2 sílabas, quando entre elas as vogais podem se fundir. Então, chamamos isso de elisão, né? Em outros nomes também existem outras possibilidades na teoria literária para se fazer essa junção, né, de vogais que sonorizam juntamente. Elas podem ser líricas, filosóficas ou também humorísticas. Aqui nós temos 2 filosóficas e lírico-filosóficas, né? Ó linda trova perfeita, que nos dá tanto prazer, tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. Como disse, né, a Kelly, não é fácil fazer uma trova. A inspiração é fácil, ela vem ligeira, ela vem assim,
nadando para o lado da gente, né? Mas na hora de cumprir as exigências da prova lírica clássica, a gente tem que nadar bastante, né? A gente tem que nadar bastante para fazer uma bela trova. Trovador é o arquiteto que no seu pequeno espaço faz das estrelas seu teto e do céu o seu terraço. Então são trovas de grandes trovadores, a Delmar Tavares, que é inclusive um dos fundadores também, e João Batista Xavier de Oliveira. São trovadores já mais antigos, já falecidos inclusive. Começamos então a nossa homenagem aos nossos trovadores princesinhos, que também já se foram. Eu gostaria de chamar então, vamos começar com a Ana Maria Helena, para falar sobre nossa querida Sônia e ler a trova da Sônia. Bem, boa noite para vocês todos. Boa noite. Eu tive a grata satisfação de conhecer a Sônia há muitos anos atrás, quando eu fazia parte da APA. E a Sônia, assim, é uma poetisa completa, cronista, trovadora, contista. E eu tive a satisfação de conviver um período com a Sônia. E hoje nós temos aí, né, a oportunidade de estar homenageando a Sônia pela contribuição, pela vasta contribuição cultural que ela deixou no universo literário da cidade e fora, né? Uma escritora muito premiada nacionalmente. Portugal também, ela tinha muitos títulos. Então vamos ao troca. Eu não preparei nada, saiu assim tudo dessa. Eu não sabia que ia falar da Sônia. Na verdade, a homenagem já está ali. Tá? Podem ficar bem tranquilos, é só uma leitura. Né? Ante os golpes do destino, jamais curve sua fronte. Olha o pinheiro menino, tão altivo no horizonte. Sônia Maria de nossa querida. Muito obrigada, Ana. Amália Marx, também uma trovadora muito conhecida, né, no Brasil todo. Vou chamar aqui a Dione para fazer a homenagem a Amália Marx. Podemos ler o que está na tela também, se quiser, mas pode falar também. Pode falar com o seu coração, quiser fazer, se quiser falar também. Eu não tive a felicidade de conhecê-la pessoalmente, mas conheço hoje a filha dela, né? A Sueli Fernandes, Que também é trovadora. que também é trovadora, é a nossa aluna, né? Lá na UAT, onde eu dou aula, né? E é uma pessoa que tem se tornado, né, a prova da genética humana, né? Que está no sangue. Então, poeta, artista plástica e professora. Recebeu centenas de premiações em jogos florais e inúmeros concursos literários. Integrou a UBT, sendo presidente da seção Ponta Grossa. Integra a Academia de Letras dos Campos Gerais, além de pertencer à Academia de Letras José de Alencar e do Centro de Letras do Paraná. Ela teve, por mais de 20 anos, uma coluna, né, no jornal Diário dos Campos. E colaborou por décadas com o Boletim Informativo das MILI, né, que é a Associação dos Militares da Reserva. Participou de diversas coletâneas poéticas. Em sua homenagem, a Biblioteca do Colégio Estadual, 30 de março, recebeu o seu nome, Biblioteca Poetisa Amália Marx. E nós tivemos, o ano retrasado, né, o lançamento de um livro pela sua filha, Sueli Fernandes, que é Direção Amarelos, né? É um livro lindíssimo, né? Meu Deus do céu, meu livro da cabeceira, né? Porque ele traz a emoção, né, estampada em cada verso, em cada trova. Como essa aqui, né? Que nós vamos ver. O sol da minha cidade é tão lindo quanto o vento. Distante dela, a saudade em meu peito é um tormento.
Nossa homenagem à Amália Marques. A respeito de jogos florais, né? Então, aí fala que a Amália Marques participou, foi vencedora de jogos florais. Então, os jogos florais são chamados de jogos florais, ou as festividades que as sessões que têm mais membros produzem e convocam, convidam todas as sessões que tiveram também premiados em concursos para essa festividade. Então tem uma premiação, mas não é só a premiação. Eles fazem também, eles visitam lugares da cidade, eles fazem passeios, eles também fazem Saraus, palestra, né? E também tem aquele revoada de trova que chamam, né? Também. Ou seja, do nada assim começa, um fala uma trova, outro também fala. Então é uma coisa assim bonita e é inspirado, o nome pelo menos da festividade, inspirada na deusa Flora, né, que eles chamam de jogos florais. E só para esclarecer, porque a gente vai falar em jogos florais, quem não sabe o que é isso, uma festividade. Chamo então agora a Elza para homenagear Fernando Souza Lopes de Vasconcelos. É cada estrela cadente, tendo seu curto escarcel, um traço fosforescente com que Deus rabisca o céu. Eu não tenho conhecimento da vida do Fernando, Sim. tá? Eu conheço bem a Leonilda, mas o Fernando, eu sei que ele foi quem iniciou a OCG. Né? Foi ele que iniciou a OCG aqui em Ponta Grossa. Não sei mais nada sobre O ele. Fernando foi uma figura muito eclética. Quem conheceu ele, assim, múltiplo, ele era fantástico nas trovas, nas mini contos dele são fabulosos. Era um jornalista, então ele atuou muito nos meios de cultura, eu também não conheci, mas eu escutei muita gente comentar assim da simpatia, da cordialidade, daquela pessoa alegre, que todo mundo gostava muito. E interessante, a viúva dele, Dona Gilena Vasconcelos, está viva até hoje, uma pessoa muito querida, adorável, extremamente ativa, aprecia a cultura. Então, alguém assim que quem conheceu tem a marca do talento, da simpatia, da amplitude quanto à cultura. Poucos do nosso círculo conheceram porque ele faleceu cedo, né? Ele faleceu muito cedo. Eu cheguei a conhecer pessoalmente, mas assim, não com... Foi muito, muito rapidamente, um ou outro evento que a gente estava presente no mesmo evento, né? Mas ele era muito apreciado, né? Era muito louvado, vamos dizer assim, né? nesses eventos, né? E ele nasceu em Diamantina, ali, né? Minas Gerais. Jornalista, radialista, publicitário e tudo mais, né? Ele foi criador da revista VUP. Trabalhou em diversas emissoras do rádio no Paraná e em São Paulo. Pertenceu a dezenas de entidades culturais. Recebeu cerca de 170 premiações literárias, nacionais e internacionais. 14 livros em inglês. Então, é um dos nossos princesinhos trovadores muito louvado também. Muito obrigada, Elza. Bom, acho que eu vou perguntar quem gostaria então de falar sobre o Eno Teodoro Vanck. Eu sei que pouca gente conhece, ele é também falecido faz tempo já. Eu iria convidar, eu iria chamar, assim, não chamei do nada, mas acho que talvez a pessoa possa preferir, né? Deise, gostaria? Alguém chegou a conhecê-lo? Não conheço, mas poderia. Mas nem a ler a trova, então. E falar o que está escrito sobre ele. Porque poucos conheceram mesmo. O Eno é mais antigo, assim, mais conheceu mais tempo também, né? A gente conhece os trabalhos dele, mas ele pessoalmente pouca gente conhece. Sim, eu conheço porque trabalho numa biblioteca escolar e tem muitos livros do Eno Teodoro Vanck, sempre indicando para os alunos, porque é um grande escritor aqui da nossa cidade. Era primo da Sônia Maria Ditzel, até ela sempre comentava nas reuniões que ele fez
o estudo da árvore genealógica da família, que tem uma pesquisa muito interessante sobre essas famílias que vieram da região do Volga. Então, é bem interessante o trabalho de pesquisa que ele fez nessa área. Então, Eno Teodoro Vanck, poeta, pesquisador, escritor, contista, biógrafo, trovador, ensaísta literário, frasista, memorialista, antologista e humanista. Não é pouca coisa. Destacou-se na trova popular e literária, incluindo a humorística, microtrovas, haikais, sonetos, fábulas e até como dicionarista. Sim, tem o dicionário do termos os Clex divino, eu super indico. Tem com certeza na Biblioteca Pública Municipal, na Biblioteca do IBG, tem na Biblioteca do Migueleu. Então tem livros do Eno Teodoro Vanck que tem os Clex. Dicionário de cacógrafos, e dicionário lusitano brasileiro e o vocabulário paranista. A mediocridade é falha, cuja tendência é boiar. Quem quer pérola que vale, tem mesmo que mergulhar. Um detalhe, vale a pena a gente mencionar porque é uma pessoa que tem que dar um destaque especial. A produção do Eno Teodoro Vanck em trovas é uma coisa impressionante. Ele tem livros e livros, e os livros dele são divididos por categorias. Trovas sobre sogra. Livro dessa grossura, assim, sabe? Dezenas, páginas. Trovas sobre amigo, trovas sobre cachorro, o que vocês imaginarem. E um pequeno detalhe também, ele era engenheiro, ligado à produção de petróleo, então ele morou muitos anos no Rio de Janeiro, né, trabalhando lá com a produção de petróleo e tal. E, nas horas vagas, fez tudo isso aí. Então era uma pessoa de uma capacidade autodidata de produção de inteligência impressionante. Verdade. Que honra poder homenagear Eno Teodoro Vanck. Obrigada, Deise. Então eu vou falar do Odenir, gente. O Odenir, assim, eu o conheci quando nós éramos candidatos a uma vaga na Academia de Letras dos Campos Gerais. Eu até brinquei que era promoção, né? Pague 1, leve 5, entraram 5 ao mesmo tempo. E nós nos conhecemos como candidatos, e a gente teve sintonia, teve amizade, a gente nunca se viu assim, tô concorrendo contigo e tal. Ele era uma pessoa adorável, ele era considerado assim, um lorde. Se nós estivéssemos aqui, ele ia chegar, ele ia cumprimentar tudo, assim, uma coisa diferenciada, uma coisa da alma, né, de ser especial. Claro, todos aqui são queridos, todos são educados, mas quem conheceu sabe aquele jeitão de lorde que ele tinha. E ele gostava muito de escrita, a formação dele era em contabilidade, ele se aposentou como técnico em contabilidade, mas amava a escrita. Aí depois de aposentado ele fez faculdade de letras, e nas trovas ele se encantou, participava de concurso, participava sempre daquele calendário maravilhoso que tem todo ano, a gente sempre ganhava o calendário com trovas dele. Ele gostava de tudo, também escreveu bem contos, crônicas. Essa foto é do lançamento do livro Memórias de Infância, é um livro que ele contou as brincadeiras antigas de criança e ele ilustrou. O que é um patinete, o que é um biblioquê, e assim ia, fez um sucesso incrível. Depois ele fez também um livro sobre, um livro institucional, né, contando um pouco da história da ASMIRE, que é a Associação dos Militares da Reserva, e teve inúmeros prêmios, cada mês ele aparecia com um certificado, um título, embaixador, não sei do que, a gente nem conseguia acompanhar, processar aquilo, de tanta coisa. E foi muito lamentável a partida dele, porque a esposa dele, Regina, também era artista, ela faleceu na Covid, os dois foram hospitalizados, e ele já estava bem, estava em casa, e assim que ele soube do falecimento dela, ninguém sabe explicar direito, ele também faleceu. Os filhos dizem que ele morreu de amor. Adorável. Nós entramos juntos na Academia de Letras dos Campos Gerais, entramos juntos no mesmo dia do Centro Cultural Professor Farias Micaeli e entramos juntos no mesmo dia na APA. Então, meu amigão de coração de 3 entidades. E a trova linda que está na música, inclusive. Meu coração bate forte, transfiguro-me, renasço, agradeço pela sorte da força do teu abraço. Você quer chamar? Então agora, para falar da Leonilda, para acompanhar a Lili com um breve histórico e ler a sua trova,
Para selar esse encontro tão oportuno que se deu através da ordem, da comissão e da UBT, eu convido a advogada que chegou agora, Karen, para fazer a leitura do histórico de Rodelmilda, trovadora, e ler a sua trova, por favor. Queria ter a propriedade aqui de falar sobre essas pessoas tão bem quanto vocês, como você, né? Gostaria muito de conhecer muito mais, muito além do que eu não conheço. Está convidada, Né? Mas então o convite já está aí. Então, Leonilda Eugenberg Justus, extraordinariamente poeta, com adolescência de nascimento, autora de 10 livros, Versos para Você, 1981, Cine Amasses, 1983, Chamas Erradias, 1985, Naquelas Horas, 1986, Ponte Terra Infinito, 1988, Hipocrene, 1992, Abstratos Concretos, 1994, Lampejos, 1996, Castalha, 1997, puxa vida, O Caminho, 1999, vários deles premiados. Foi presidente e fundadora do Centro Cultural Professora Fares Micheli em 1987 e da Academia de Letras dos Campos Gerais em 1999. Puxa, que história! Tumultuando o azul espaço, os sonhos da humanidade, não acertam no compasso da paz que infelicidade. Alguém gostaria de falar sobre Edmundo Schwab? Alguém conheceu Edmundo Schwab? Silvestre conheceu? Conheci. Gostaria de falar sobre ele? Foi amigo de infância. Eu conheci também. Eu também. Bem, gente, eu não me preparei para falar sobre o Edmundo, mas eu o conheci, né? Eu conheci ele enquanto pessoa, uma pessoa bem reservada, mas era uma pessoa, pelo que a gente percebia, muito querida, né? E o pouco tempo que eu convivi com ele, né, fiquei encantado com a simpatia e com a maneira dele observar o mundo e ler a vida, né? Eu lembro muito bem do cuidado que ele tinha com as cordas do violino, né? Eu, na minha ingenuidade, tentei tocar no corda do violino, assim como eu faço costumeiramente com o violão, e ele me reprimiu no ato, né? Disse, não, você vai passar, né, a gordura, né, o suor do teu dedo para a corda do violino, e aí não, né, o arco não vai ferir a corda, não vai sair o som direito, né? Você me desculpa ter chamado a atenção, olha a delicadeza dessa criatura para me chamar a atenção, né? E o senhor não precisa, né, se justificar tanto, né? O meu pecado é grande o suficiente. Eu reconheço, né? Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura então, né, para que eu possa e vocês também, né, ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa pessoa tão querida, né, que era membro inclusive da Academia de Letras e Artes, né, APLA, né? Então foi aluno do professor Faris, Micheli, que tão logo descobriu que o jovem Edmundo escrevia, aprovou seus textos e passou a publicá-los aos domingos na página literária do Jornal do Paraná. E depois em O Tapejara, órgão literário do Centro Cultural Euclides da Cunha. Olha só, gente. Posteriormente tornou-se membro efetivo deste mesmo centro, bem como da Academia Pontagrossense de Letras e Artes, a APA, né, e Academia de Letras dos Campos Gerais, inclusive, né, e do Centro Cultural Professor Faris Micheli. Veja como essa pessoa era tão bem quista, né, na sociedade e querida, né, e requisitada para trazer então a essas entidades o seu conhecimento, né, e a sua literatura e arte, né. Publicou o notável livro de poemas Contrastes. Se os anos não são medidos por quilos ou coisa assim, porque esses anos vividos pesam tanto sobre mim. Então podemos passar para o Antônio Queiroz Barbosa. Eu não conheci, se alguém conheceu. Gostaria de falar, Zunil conheceu ou não? Quem gostaria de falar? Eu conheci também, mas dá para alguém falar? Você não vai falar muito?
Alguém gostaria? Pode ler o que está lá, porque nós não conhecemos todo mundo também. Fiquem à vontade, quem quiser. Quem quiser. Porque se alguém souber de alguma coisa além do que tem ali, né? Fala também. Eu não conheci pessoalmente. Eu não conheço, porque eu estou começando agora nas trovas. Mas então, Antônio Queiroz Barbosa, o professor Queiroz, lecionou disciplinas de língua portuguesa, latim e teoria da literatura, sendo muito lembrado por seus alunos através de diversas homenagens. Publicou o livro Letras e Rimas em 2009 e a obra Olhares sobre a cidade. Contendo crônicas sobre Ponta Grossa em 2014. Sua habilidade com a escrita percorre diversos estilos textuais, incluindo a colaboração e presença constante com crônicas em relevantes jornais dos campos gerais, paranaenses e no interior de São Paulo. Então, num poema tão pequeno, um alcance assim profundo. Em apenas 4 linhas, eu faço caber o mundo. O Queiroz também era uma pessoa muito querida. E assim, a vida tem umas ironias, né? Porque nesse meio literário nosso, a gente sabe que muitos assim têm um estilo de vida mais sedentário, né? Não gostam muito de exercício, tem uma alimentação meio desregrada, uns às vezes gostam um pouquinho mais de uma cervejinha, de um álcool. E o Queiroz era assim, garoto, disciplina, ele ia para a academia, ele se exercitava, tinha uma atividade física assim, maravilhosa, alimentação impecável. E lá num belo 8 de janeiro, a gente abre as redes sociais, faleceu o professor Queiroz. Coração, deu qualquer coisa lá e foi, né? Então a vida da gente tem isso, mas era um querido e assim, muitos dos que estão aqui, a amplitude de estilos textuais. Excelentes trovadores, mas excelentes contistas, excelentes cronistas. Né? A Leonilda, por exemplo, fazia soneto. Então é bonito ver essa habilidade, assim, esse dom tão amplo. Muito obrigada, Renata. Lígia Monteiro Zan. Quem gostaria de falar sobre Lígia? Elza. Elza, gosta de falar da Lígia. Conheceu a Lígia? Chega do lado de cá. Não fique muito longe. Ah, sim, claro. Para você enxergar. Eu vou ler primeiro, depois eu falo um pouquinho sobre ela. Lígia Monteiro Zan. Depois dos filhos criados e crescidos, Lígia passou a se dedicar à escrita de trovas, uma de suas ocupações favoritas. Manteve sempre guardado seu acervo de trovas. Após seu falecimento, seu filho Sérgio Monteiro Zan reuniu no livro Saudade Sentida o precioso legado de 296 delicadas trovas, cheias de lirismo, um presente para todos nós, tão benfazeja a leitura. Quanta saudade sentida, quantas lembranças sem fim, de alguém que vivo na vida, não vive mais para mim. Eu conheci a dona Lígia como dona de casa, como mãe, esposa, dedicada. Jamais imaginei que ela escrevesse trovas, jamais. Então conheci mais de vista, assim, né? E o contato maior foi com o Sérgio e com a Márcia, né? A Márcia estudou junto na mesma época. Filhos dela. Mas foi, assim, uma surpresa muito grande e uma alegria de saber que o filho, né, não deixou guardado esse precioso legado, relicário, esse legado. Uma pessoa simpática, bastante, e é isso que eu conheço da dona Lígia, tá? E o livro é lindo. E o livro é lindo, sim. Aliás, você falou, né? Pessoa simpática, dona de casa. Então você está falando da simplicidade. O trovador é tudo isso. Sim, o trovador são as busca, qualidades do trovador. até nessa verdadeira simplicidade, né? Nas coisas que vêm fácil na vida ou vão difíceis da vida da gente também. Então, o trovador ele tem essa
capacidade de buscar, de pensar esses motivos. Assim, Provavelmente né? essa trova ela escreveu depois de ter viu. Pode ser. Não, segundo o Sérgio, parece que ela escrevia frequentemente. Sim, mas Só que pelo, nunca pelo mostrava. tema, pelo tema da trova, eu digo. Essa Essa sim. trova provavelmente ela escreveu Com depois certeza. que ficou viúva. O próprio neto dela, um dos netos dela, quando no dia do lançamento do livro, ele até comentou: eu não imaginava que a avó fosse escritora de poemas, nem o neto me ajudava, né? Então ele estava lá falando, admirado, que a avó gostava de viajar para o Paraguai, não sei o quê, e ela era animada com essas viagens e tudo mais. Sim. Então, coisas da vida, e as coisas da vida são estímulos para trás. Com certeza. Tá? Obrigada, Uma, Elza. uma grande trovadora. Uma grande trovadora. E assim, então, nós encerramos esses nossos trovadores que já foram, né, já estão lá no outro plano. Só mostra o último. E agora slide, falando com estamos nossa aqui mãe. os nossos autores, né? Os nossos Também. novos trovadores, né? Muita gente. A Mara, a nossa Gigi, a Sônia, a Deise, a Renata, o Rogério, o Silvestre também. O Silvestre faz trovas populares e prefere as populares, porque combina com o estilo de música que ele toca, inclusive, né? Tudo. Mas ele faz trovas líricas também, e essas nós chamamos de trovas líricas ou clássicas, essas da UBT, né? Dione e tudo mais. Então, aí nossos trovadores, Unir, o Magnífico. E você que vai falar sobre os Unir, o Magnífico? Na sequência, né? Na Eu tenho sequência, a prova para reclamar dele. Vamos Claire, só lembrando então que o nosso evento também conta com o apoio da APLA, né? Está sempre junto Sim, conosco aí, o a apoio da Academia APLA. Ponta Grossense de Letras e Artes. Vários aqui que são integrantes, a Dione presidente. E a APLA a sempre, APLA tem tradicionalmente, essa- teve muitos trovadores também. Tem muitos trovadores. Muitos trovadores. Então, eu agradeço pela atenção e vamos dar sequência. Vamos falar da Alana. E é difícil separar a Alana poetisa, amiga, profissional, né? E é muito emocionante chamar ela nesse momento para a homenagem, lembrar dela, porque ela agitou culturalmente todos esses espaços aqui. Ela agitou profissionalmente esses espaços. E quando eu falo do agito, é a produção boa, é o fruto bom. Numa época que até mesmo às vezes é difícil falar da cultura, né? E eu acho que a gente precisa ter a cultura viva, a parte nossa literária viva, porque não se faz uma construção, uma comunidade, um bairro, uma cidade, um país, se você não tiver os seus valores históricos e culturais vivos. Então, nesse ponto que eu digo, essa agitação boa da Alana, essa energia boa, que por onde passou, ela conquistou as pessoas com a sua capacidade, com o seu talento, com a sua sensibilidade, né? E a sua humanidade. Eu me considero muito privilegiada porque anos atrás, né, quando eu trabalhei aqui nesse espaço, eu pude assessorar, estar ao lado dela em todos os eventos que ela fez aqui na Ordem, culturais, e também ela trabalhava muito também com o social. Então, a Alana Águeda Berti, eu não fiz um histórico, que todos nós temos esses históricos com datas assim, como foi feito para os outros homenageados, porque falar dela é falar com o coração. Então, eu acredito que a inspiração dela, ela toca todos nós, as lembranças boas, e aproveito esse momento também para lembrar. Se a gente observar o que nós deixamos dessa porta para fora para estar aqui, a Renata falou do seu luto tão sentido, e ao mesmo tempo tão bonito, como o amor é bonito, ele é ausente ou não. Então são essas lembranças, essas inspirações que a Alana deixou para a gente. O nosso coração às vezes ele pulsa de extrema felicidade, mas às vezes também nos pega em momentos difíceis. E faço, Renata, com licença, o protocolo também, esse momento de amor incondicional, total, a nossa querida Dione, que passou
né, para o momento de luto também. E é uma alegria imensa você estar aqui. Isso mostra a grandeza espiritual desse momento. Muito obrigada. Sinta-se muito amada, Diana. Então, voltando para a Lana, é isso que ela nos ensinou. A multiplicar talentos, multiplicar ações, né? A emoção é boa, mas ela também tem que ser, tem que produzir, né? Produzir frutos. Não adianta a gente ter guardadinho em casa nossos escritos, as nossas emoções, o nosso interesse cultural. Ele tem que ser propagado. E isso nós temos a Lana lá de cima olhando por nós. Seriam essas palavras que eu tenho para a Lana. Muito obrigada. O livro Compartilhando Você, ela lançou já há algum tempo e depois, em 2016, ela relançou o livro. Ela gostava muito daqueles poemas, tinha um carinho enorme por eles. Eu selecionei alguns, eu acho que uns 5, 6, passei para o Rogério, tipo, se vire, vou fazer uma música, mais ou menos assim. Não, estou brincando, né? Mas, e a ideia era fazer uma música e ele fez 2. Então, a Lana realmente, para mim, era uma amiga e irmã, né? Porque às vezes os irmãos a gente ama, tem uma consanguinidade, mas a vida faz esses presentes maravilhosos que é nos dar pessoas que são verdadeiras irmãs, que a gente não tem nenhum laço de sangue, mas tem um laço poderosíssimo, que é do amor, da afinidade. Uma pessoa muito múltipla, pela amorosidade, pela competência, capacidade de trabalho, pela escrita, como poeta, como cronista, contista, na atuação profissional, artista visual. Gente, ela era tão múltipla que uma vez ela foi selecionada, a RPC não faz todo ano aquele concurso de receita lá? Pois ela não foi, o pai do nome, Lana, a receita premiada do ano dos Campos Gerais. É isso que a Nada fez, muita competência. Então vamos lá, começando com Viagem. Livre é o espírito que facilmente se desincorpora. Transpondo a matéria limitativa da inércia humana. Inconformado não permanece no pequeno e deprimente interior sem luz, que aos poucos vai denegrindo e exterminando a vontade. Navega pelos mares dos sonhos, voa nas asas de seu pensamento, flutua no espaço, aberto no infinito. Navega pelos mares dos sonhos, voa nas asas de seu pensamento, flutua no espaço, aberto no infinito, aberto do infinito. Poema Viagem, de Alana Ávila Bento. E agora o poema Brio. Um dos poemas dela que eu mais amo. Já tinha usado em várias ocasiões, declamado,
agora uma música. Finalmente o relance da reta da chegada, luz fulgurante durante a caminhada, mas finalmente o relance da reta da chegada. Tal luz infinita, com calor inebriante, necessário à vida, galga os montes, a força implícita, no olhar brilhante, a paz querida, e luz fulgurante durante a caminhada, mas finalmente o relance da reta da chegada, e luz fulgurante durante a caminhada, mas finalmente o relance da reta da chegada. Alana Águida Beck. Onde quer que você esteja, eu amo você. Agora nós temos um momento, né, de todos, cada um falar uma trova sua e de algum autor que escolheu. Aí eu até me ocorreu aqui o seguinte, nós vamos gravar também. Então, não sei o que vocês preferem, a gente passar todas elas aqui e direto para a gravação. Então a trova da minha autoria, o tema é professora, e é assim: desde o garrancho primeiro, guiando as mãos pequeninas, professora, és o luzeiro, no mar das letras ensinas. De outro autor, eu vou falar da Maria Helena Oliveira Costa. A resistência da fé que reluz dentro da gente é o que nos mantém em pé e nos faz seguir em frente. Obrigado. Acho que combinou com a trova que eu peguei agora, né, porque hoje foi difícil, de Arlindo Tadeuagem, de Juiz de Fora, que diz assim: o elixir da mocidade descobre quem sabiamente conserva em qualquer idade
o espírito adolescente. Que é um adolescente aqui, né? Uma roupinha de adolescente. Bom, hoje, né? A maioria sabe que eu tive a felicidade de ter 2 pais, né? Um pai na minha infância e um pai que depois me acompanhou o resto da minha vida, né? E, infelizmente, hoje, o meu segundo pai partiu, né? Enterramos ele hoje às 5 horas. Então, a trova que eu vou declamar de minha autoria, ela contempla os valores dos 2 pais que eu tive. Era o que eles diziam e viviam. Meu pai, que sempre me deu guarida, ele também me ensinou: resista às surras da vida e perdoa quem te açoitou. Obrigada. A trovadora que eu escolhi para homenagear é a Sônia Maria Ditzel Martel, que foi minha grande inspiradora, né? Que foi minha professora de língua portuguesa, que me ensinou a amar os livros, a amar a língua portuguesa e a escrever. Foi a quem me inspirou a escrever também trovas. Então, é a ela a minha homenagem. A minha trova favorita da Sônia é uma que todos com certeza conhecem, que está na abertura de todos os livros das antologias, né? Que ela sempre lançava na APA, Ramalhetes Princesinhos. Marque presença na vida pelas obras que pratica. Lembre na hora da partida. Você vai, sua obra fica. E a trova da minha autoria é uma que foi premiada no Ceará, lá no concurso Zé Mitoca, em Ocara. E o tema era mulher. Mulher, quando você dança, tudo alcança num olhar. É como uma onda que avança e transforma tudo em mar. Eu vou homenagear uma trovadora que eu pesquisei e gostei muito do trabalho dela, a Amália Max. E ela é daqui mesmo, de Ponta Grossa, e é muito bom a gente conhecer e pesquisar os trovadores que já participaram, né, já antecederam a nós. Eu quero até ir mais fundo no trabalho dela. Então, a trova dela é muito bonita e gostei que ela se identifica com as coisas que a gente pensa. Relógio, fique parado, não deixe o tempo passar. Eu quero ser enganado quando a velhice chegar. Aí, da minha autoria, né? Eu estou iniciando agora, então desculpe se não sai tão bonita, né? Eu quis homenagear as mães. Café passado por mãe tem gosto de proteção, aquece a alma da gente e acalma o coração. Obrigada. Kelly. Tira, que já lembrei. Precisa da Júlia? Que é bem degrauzinho, né? Degrauzão? Tá certo? Licença. O trovador que eu escolhi para homenagear, para ler a trova dele, eu escolhi primeiro quando ele escreveu, eu recebi como um presente, porque coaduna muito com as ações sociais em que eu acredito. E ele é magnífico, né?
não precisa falar mais. Ele é uma pessoa muito premiada, é um escritor premiadíssimo, um trovador que a gente segue o exemplo dele. E diretamente a vocês unir pela amizade, que a trova traz amigos, né? Muitos daqui eu já conhecia, mas a amizade que a trova traz também é um acréscimo muito grande. E eu acho que as homenagens em vida, elas são muito felizes. Então eu escolhi a trova em sua homenagem, principalmente quando você se dirige, começando a escrita da trova, e você se dirige a uma pessoa muito premiada, e essa pessoa volta a olhar para te ensinar, ali a pessoa mostrou, além da grandeza do talento, né, a grandeza do coração também. Obrigada. Então, do Zunir Andrade, acolher os pequeninos é bem mais que caridade. É poder mudar destinos na insensível sociedade. Zunir Andrade. Muito obrigada. E a trova que eu fiz, né, começando aos pouquinhos, né, agora mesmo eu estava vendo o Zunir dali, o trovador, ele fica assim o tempo todo, né, contando as sílabas. Então, para homenagear, é uma santa que eu tenho muita fé, muita devoção, e hoje em dia a gente precisa, além da força terrena, a gente ter nossas forças espirituais também. Então, é para Santa Rita de Cássia. Rita Santa, Rita Forte, mais que um verso, uma prece, traz bênçãos de toda a sorte, a minha alma de ti carece. Muito obrigada. A trova de minha autoria faz parte da minha produção voltada ao enaltecer dos valores humanos e do nosso patrimônio natural. 3 serras e 3 planaltos, erva mate e o pinheiro. A querência de que falo é o meu Paraná tropeiro. E veio às minhas mãos, de última hora, na correria, uma trova de uma escritora e poetisa ou poeta que eu considero muito, e já usei muito a biografia dela para poder entendê-la, coisa que a gente costuma fazer para a nossa própria busca, né? E a Cecília Meirelles, eu sempre usei a sua obra para dialogar com os meus alunos, para fazer uma reflexão daquilo que a gente entende, né, quem a gente é ou pensa que entende. Sou mais alta que esse morro, mais vasta que aquele mar. Há muito que me percorro sem me poder encontrar. Cecília Meirelles. Então, o trovador homenageado, também Arlindo Tadeu Hagen, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Amor antigo, desfeito, na alquimia da ansiedade, da tua essência é que é feito o perfume da saudade. Arlindo Tadeu Hagen, Minas Gerais. A minha, vou dizer, é uma de humor. Zunir já está sabendo, a gente sempre brinca no WhatsApp com trovas, principalmente as humorísticas, né, Zunir? E surgiu o tema problema para um concurso e não havia meios de chegar à inspiração para falar de problema sem mexer com brincadeira, né? E acabou saindo e tenho uma de problema para dizer para vocês aqui. Se problema fosse bola, melhor defesa é o ataque.
Pouca grana é que me amola, pois abusei, foi do saque. Então, agradeço. Minha homenagem hoje vai para o poeta pontagrossense, saudoso Eno Teodoro Vanck. A maior felicidade que no mundo se produz é saber que nossa bondade gerou um rastro de luz. E a minha trova humorística também. Vejam que sogra mais bela, rosa num jardim florido. Vou te contar quem é ela. É a sogra do meu marido. A minha homenagem é para Maria Helena Oliveira Costa. Vou ler a trova dela. Minha fé transpõe espaços e em Deus procuro mantê-la, que sempre guia meus passos, a eterna luz dessa estrela. Maria Helena Oliveira Costa. E a minha, vou falar sobre o palhaço. Quando o palhaço sorriu, ninguém viu seu coração, que a priori se exauriu por conta de uma ilusão. O meu poeta homenageado, meu trovador, chama Sérgio Fonseca, professor de língua portuguesa, trovador, letrista do Rio de Janeiro. Essa trova que eu vou falar dele, ele foi premiado em 2014. Colinha aqui. Às vezes num tom disperso, às vezes num tom profundo. A poesia está no verso das coisas simples do mundo. E a minha poesia, uma que eu escrevi recentemente, sobre situações, diz assim: situações são os retalhos que o destino assim nos traz. Ora, há prantos aos frangalhos, ora o riso nos dá paz. Eu vou homenagear Sônia Maria Titzer. Quando a colheita se faz de uma maneira bem feita, o mundo cintila em paz e a vida fica perfeita. Agora eu vou falar uma minha que foi premiada em São José dos Campos esse ano. Que magia, que ternura, pessoa tão promissora. Ela respira doçura. Quem? A mulher trovadora. Homenagem para o nosso querido amigo e trovador, Odenir Folador. Meu coração bate forte, transfiguro-me, renasço, agradeço pela sorte da força do teu abraço. Odenir Folador. E de minha autoria, uma trova que nunca foi inscrita, está inscrita no coração. Vida constante passagem, quem dela parte vai embora, deixa na perene imagem a saudade que vigora. Solidão, teia que envolve a vida triste dos sós, que encobre e que não devolve
amor, nem luz, nem voz. Minha fé transpõe espaços e em Deus procuro mantê-la, que sempre guie meus passos, a eterna luz dessa estrela. Aprendemos já maduros ao preço de muitos ais. Se o rancor levanta muros, o afeto constrói portais. Encanto nenhum se iguala ao que Deus faz suceder. Quando a semente se instala, dando vida ao novo ser, aprendemos já maduros ao preço de muitos ais. Se o rancor levanta muros, o afeto constrói portais. A resistência à fé que reluz dentro da gente é o que nos mantém em pé e nos faz seguir em frente. Aprendemos já maduros ao preço de muitos ais. Se o rancor levanta muros, o afeto constrói portais. Palmas para Maria Helena Oliveira Costa e sua música Portais. Muito obrigada a todos, Kelly novamente, né, por essa parceria bacana e a equipe da OAB que nos cedeu esse espaço para mais uma vez celebrarmos o Dia do Trovador. Porque poesia é expressão de alma. E a expressão da alma de cada um trazida no mundo é missão espiritual que se cumpre. Obrigada pela alma de cada um aqui, transformada em 4 versos, o primeiro como o terceiro, assim vai. Vamos ao coquetel? Solidão, teia que envolve a vida triste dos sós, que encobre e que não devolve nem amor, nem luz, nem voz. Minha fé transpõe
passos